Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos, falando um pouco sobre geografia e hoje em especial vamos falar sobre as fronteiras africanas. É isso mesmo, pessoal. A África chega no século XXI com um grande desafio de superar a exploração das colônias, as divergências políticas, étnicas e culturais do seu povo, tá certo? No século XIX, pessoal, a Conferência de Berlim, promovida aí pelos portugueses, ingleses, belgas, alemães, italianos, espanhóis, franceses e holandeses, fizeram a divisão da África, sem se preocupar com as questões populacionais, com a questão local, com a questão cultural, com a questão étnica da África. Fizeram uma demarcação da África, tá? E não usaram os critérios locais, certo? Usaram os critérios europeus. Então desenvolveram aí uma dependência da colônia, todos esses países envolvidos, tá, da África. Então houve também a exploração mineral para as empresas europeias. Nesse mapa aqui a gente consegue perceber o seguinte, veja só, quase todo o continente africano ele era de denominação europeia, a Europa dominava, tá certo? Consegue perceber a coloração aí e também com a legenda aí os países que dominavam os espaços. Tá? No século XX, com a retirada das potências europeias da África, e quais foram os motivos? Né? O custo de manter a segurança e a administração depois da Segunda Guerra Mundial estava muito alto, certo? Então eles meio que abandonaram aí as suas colônias a ver navios na África. Tá? Então nós temos aí a geração de uns estados corruptos, tá? As elites tribais e os ex-colonizadores ainda se mantinham uma certa comunicação, não tão ativa, mas mantinha essa certa comunicação, implantaram algumas empresas lá, certo? Para manter a economia, porém eram governos opressores e com forte controle estatal, tá certo? Kaiwane de Gana e Eden de Tongo, certo? Eles defendiam essa reorganização das fronteiras, sim, mas também defendia que os estados, ou seja, os países vizinhos não sofressem mais com divisões territoriais. Tá? Isso gerando desafios para lidar com os conflitos étnicos distintos, ou seja, existiam tribos que foram divididas, colocadas em territórios diferentes, junto com outras tribos rivais, então isso era muito complicado, né, manter a união, né, uma nação junto àqueles países, tá certo? Então nós temos aqui também que superar o quadro de pobreza, e também superar o resultado da exploração dos colonizadores, tá certo? Um dado muito importante que ficou conhecido mundialmente foi a questão do apartheid, né? Essa segregação étnica. Apartheid, pessoal, significa separação, tá? Então tinha uma premissa que o branco sempre era sobreposto em relação às pessoas negras, tá? A ideia de superioridade racial, de fato. Nós trazemos aqui para vocês a questão da África do Sul, né? Tanto que houve uma prática praticada, né, na verdade, esse apartheid desde 1910, né, mas tinha uma lei, né, garantindo o apartheid. É muito complicado assim perceber isso hoje. Né? De 1948 a 1994, o apartheid era de fato uma lei, ou seja, negros não podiam viver em ambientes onde brancos viviam. Negros não podiam, por exemplo, participar da política ou terem propriedades. Certo? Então a luta contra o apartheid, houve massacres e prisões de muitos líderes que defendiam essa tese, mas com a pressão da ONU e desses movimentos que aconteceram ao longo do tempo, né, houve eleições multirraciais em 1994. Nós temos um destaque muito importante para Nelson Mandela, tá? Primeiro presidente negro da África do Sul e que ficou 27 anos preso, tá? Por conta de defender o apartheid. Tá? Entre outros conflitos que ficaram na África também, no século XX, século XXI, nós temos esse mapa aqui, pessoal, olha só. Quem está em amarelo aqui são países que foram independentes depois de 1955. Então percebam que a independência desses países é bem recente ainda. Tá? Quem está em verde, a gente percebe aqui a independência, né, já em 1955, ou seja, antes de 1955, quem está em verde, tá? Que são poucos. Quem está em roxo aí são territórios ocupados em 2002, tá? Essa chama vermelha, tá? Esse lume vermelho corresponde à guerra civil. A chama roxa corresponde à guerra entre nações, ou seja, um estado contra outro, um país contra outro, tá? E esse círculo, essa linha roxa aí, corresponde aí que fica no norte da África, corresponde aí à Primavera Árabe, tá? Alguns exemplos aqui de conflitos, como por exemplo o da Serra Leoa, tá? Que foi independente
em 1961, teve uma guerra civil entre os anos de 1991 ao ano 2002, tá? Liderados aí pela Frente Revolucionária Unida, a FRU, tá? Com o objetivo o comércio de diamantes, tá? Então esse é o grande objetivo desses conflitos na Serra Leoa, tá? Sudão, que independente de 1956, viu aí 1,5 milhão de pessoas morrerem, tá? Até julho de 2011, no momento que foi criado aí aos países Sudão e Sudão do Sul. Sudão, pessoal, com população majoritariamente muçulmana, de origem árabe, tá? E o Sudão do Sul, esse novo país criado, com a população majoritariamente de cristãos e animistas. Animistas são aquelas pessoas que acreditam em alma, né? Que tem, todo objeto tem alma, e todas as pessoas têm alma, todos os seres têm alma, tá certo? O objetivo desses conflitos foi o petróleo na parte do sul, né? Na parte do Sudão do Sul. Mas esses conflitos ainda ficaram bem acirrados, tanto que em 2003, certo? Darfur, houve um conflito no oeste do Sudão, a gente tem aí as pessoas reclamavam e queriam melhores condições de vida, tanto que a ONU estima aí que houve entre 180 a 300 mil mortos nesse conflito também de Darfur do ano 2003, tá certo? Ruanda e Burundi se destacam aí pelo grande massacre dos Tutsis, tá? Um grande genocídio que o mundo pôde ver, né? Ruanda e Burundi foram independentes em 1962, tá? O objetivo é a disputa de poder, tá? E nós temos dois grupos étnicos, os Tutsis e os Hutus, tá? E os Tutsis foram massacrados em 1994. Em apenas 1 mês e meio de massacre, mais de 180, em mais assim, de 1 mês e meio de massacre, pessoal, 800 mil pessoas foram mortas. 800 mil pessoas, precisa ser repetida. Então, o maior genocídio já visto durante o mundo, tá? Ruanda e Burundi. E a República Democrática do Congo também, com suas riquezas como petróleo, metais preciosos, diamante, foi independente em 1960, tá? Com vários conflitos internos de poder e do minério, também conflitos externos com Ruanda e com Uganda, tá? Atualmente, vocês terem uma ideia, a ONU possui lá mais de 15 mil soldados, né, no Congo, na República Democrática do Congo, tá? E aí eu finalizo com uns exemplos aqui falando sobre a Primavera Árabe, que no ano 2010 se inicia na Tunísia, certo? Com um vendedor, o Mohamed, que ateou fogo no próprio corpo enquanto se protestavam sobre melhores condições de vida, sobre melhores igualdades sociais, tá? Por ter governos opressores, tá? Então tem péssimas condições de vida, e esses protestos fizeram com que outros países também ganharam poder, né, de protestar com essa chamada de Primavera Árabe, como por exemplo a Mauritânia, o Marrocos, a Argélia, a Líbia, o Egito, e fica na parte mais norte aí da África, tá certo? E houve inclusive derrubadas de ditadores em algum desses países. Ok? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais algum aparato aqui, alguns conflitos sobre as fronteiras de fato aqui da África, né, do continente africano, tá? E seus diversos países, suas diversas culturas, suas diversas etnias. Eu costumo dizer para meus alunos, a África, de fato, nossa mãe, né? De lá vieram muitas pessoas que compõem hoje aqui a formação do povo brasileiro. E é isso. Forte abraço para você e até a próxima, professor Alisson Santos.